Boa tarde a todos. Tá? Queria também agradecer o convite aí, o Denis e o Poliano. Obrigado aí pelo convite pela Copasa. Acho que esses seminários, primeiro, louvar, né, essa questão de se realizar um seminário conjunto entre os dois comitês, que parece que é inédito, né, e muito importante. E esse momento que é um aprendizado. Eu vejo aqui, cada vez que eu participo de um evento como esse, como eu aprendo e fico pensando comigo mesmo quanto nós todos ainda precisamos aprender muito mais. Né? Mas, indo, então, ao tema dessa apresentação, a importância, né, do sistema Paraopeba, né, e o Rio das Velhas, é uma situação que já foi respondida aqui desde que nós chegamos nessa sala. Né? A bacia do Paraopeba e a bacia do Rio das Velhas, elas são responsáveis por 100% do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é redundante nós aqui reafirmarmos a importância de todo esse trabalho que a gente precisa, que precisa ser feito, né? e da importância que tem que ser dada para essas áreas, né? e a estratégia dessas bacias para a região metropolitana. Por favor. Deixa eu passar aqui. Ok, peraí, ok. A região metropolitana de Belo Horizonte, a Flávia, ela já tinha apresentado aqui, nós somos 34 municípios na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo que desses 34 municípios, a Copasa ela possui concessão de água de 31 municípios. A Copasa ela só não opera dentro da região metropolitana a cidade, né, de Caeté, Rio Acima e Itaguara. Todas essas outras cidades elas são operadas, a Copasa como concessionária, né, de água e esgoto, ela opera água nesses municípios. Quando nós falamos com relação a esgoto, esse número já é menor do que esses 31. Os sistemas produtores de água da região metropolitana, eles estão apresentados aqui. E é importante, então, nós mostramos aqui que nós temos diversos sistemas localizados aqui, ó, na bacia do Paraopeba, e alguns são até uma quantidade menor, que é o sistema Velhas, Morro Redondo e Barreiro, eles estão na bacia do Velhas. Todos os outros sistemas, eles estão na bacia do Paraopeba, sendo que o mais importante deles é o Rio das Velhas, com 48% da produção da região metropolitana, e os outros três mais importantes, que é o Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, são denominados como Sistema Paraopeba e representam também uma camada muito importante desse abastecimento. Com relação a esses números, então, esse slide ele mostra essa representatividade com relação à produção. O sistema Paraopeba, nós temos de capacidade instalada para a produção de água um valor de 11 mil litros por segundo, sendo que hoje a vazão média produzida é 674. Isso vale a gente salientar aqui que já está incluído a captação da Copasa, que foi inaugurada em 2015, em dezembro de 2015, a captação diretamente no Rio Paraopeba. E nós temos, então, os sistemas produtores do Velhas, com uma produção, hoje, de 7.121 litros por segundo. E esses dois sistemas, hoje, então, eles distribuem para a região metropolitana no chamado Sistema Integrado, tá?
uma vazão de 13 mil litros por segundo. Por que eu estou dizendo sistema integrado? O sistema integrado é onde eu consigo reunir essas águas e fazer uma distribuição integrada. Nós temos, isso abrange 21 municípios da região metropolitana e outros municípios e também áreas propriamente de Belo Horizonte, e eles são abastecidos por que a gente chama de sistemas independentes. São sistemas localizados que atendem uma região bem definida. Eu vou passar rapidamente aqui. Sistema Rio das Velhas, né, que está localizado lá em Nova Lima. Ele funciona lá desde 1969, e acho interessante a gente só dar essa informação que nós, lendo a história do saneamento aqui da região metropolitana, especialmente de Belo Horizonte, nós verificamos que antes da inauguração do Sistema Rio das Velhas, a cidade de Belo Horizonte era uma cidade que sofria, né, algumas pessoas podem estar lembrando disso, de uma intermitência no abastecimento muito grande. Era muito comum algumas regiões da cidade de Belo Horizonte ficar 2 dias sem água, ou ficar uma tarde sem água, e foi o Sistema Rio das Velhas que foi concebido, então, lá na década de 60, e inaugurado em 1969, que realmente ele garantiu esse abastecimento da cidade de Belo Horizonte. E, na época, para quem não conhece, os estudos, eles indicavam 2 pontos para construir esse sistema de captação. E o outro ponto, que não era o sistema Rio das Velhas, lá em Nova Lima, em Bela Fama, era o Paraopeba, que era outra opção, né, de construção do sistema. E o sistema Rio das Velhas ele foi escolhido pela questão de proximidade da cidade de Belo Horizonte e também pela questão das cotas altimétricas, como foi colocado por Paulo. A gente vê que a gente tem uma posição, né, altimétrica do Rio das Velhas com uma cota mais elevada, aquela região que permitia uma viabilidade econômica maior para o sistema. Nós temos o sistema Morredondo, que também é um sistema que está na bacia do Rio das Velhas, sendo que toda a água proveniente desse sistema, esse sistema está localizado em Belo Horizonte, ele vem das áreas que a Copasa possui na região metropolitana, que é Fechos, Mutuca, e do Cercadinho, esse sim, em Belo Horizonte, que são tratados, então, ali na região do Belvedere. As vazões estão colocadas ali. Nós temos o Sistema Manso, que já é um reservatório, lá na cidade de Brumadinho, o segundo maior e mais importante de Belo Horizonte. O Sistema Serra Azul, na cidade de Juatuba, também o terceiro, né, em capacidade de produção. Hoje já não é o terceiro em produção, mas em capacidade ele é o terceiro, já que foi um sistema que foi bastante impactado por essa questão de estiagem nos últimos 3 anos. Sistema Vargem das Flores, em Contagem, esse sistema não foi construído pela Copasa, a Copasa comprou esse sistema é originário da Prefeitura de Contagem, que foi adquirido pela Copasa lá nos anos 70. Sistema Catarina, também ali na área do Parque do Rola Moça, também dentro de uma reserva da Copasa, toda protegida. O Sistema Barreiro, que é o único sistema que nós temos captação e a produção de água dentro da cidade de Belo Horizonte. O Sistema Barreiro está na Bacia do Velhas. Ibirité, as captações estão lá no Parque Rola Moça. E aí, o que eu apresentei, eu acho que muitas pessoas já conhecem, já foi apresentado por diversas vezes, e eu pensei em apresentar para vocês até como uma questão que poderia ser interessante para o conhecimento e para as discussões,
que foi como a Copasa ela monitora esses mananciais e como que ela define as estratégias de operação desses sistemas e o aprendizado que foi para a Copasa esse período de estiagem que iniciou no ano de 2013. Né? Então, todos esses sistemas, vocês veem que é uma rede complexa de sistemas que nós temos redistribuição, sistemas, reservatórios de água de distribuição, sistemas produtores, eles precisam ser monitorados 24 horas por dia. E focando especificamente a questão dos mananciais, a Copasa ela possui esse monitoramento, não é? É um monitoramento diário, que ele é composto de índices pluviométricos. A maior parte daqueles sistemas que eu apresentei, eles possuem pluviômetros que medem, então, a pluviometria próxima a esses sistemas de captação. O nível, no caso dos reservatórios de abastecimento, a vazão, nos casos daqueles sistemas onde a captação é feita diretamente no curso d'água, a captação que ela é retirada do rio, aí se for no curso d'água no reservatório, e as vazões residuais, aquela água que retorna ou que continua no rio. Não é? Então, esses dados eles são monitorados diariamente, e hoje, desde o ano de 2015, grande parte desses dados eles são disponíveis no site da Copasa e podem ser acompanhados. Dessa forma, são emitidos relatórios diários que são acompanhados pela operação dos sistemas. Então, nós temos lá a operação, e isso tudo é feito de uma forma centralizada, numa central de operação. Eu tenho as cotas e volumes das barragens. Eu vou pedir uma ajuda do pessoal da mesa, se ele puder dar uma clicada aqui nesse link aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo, onde a gente mostra qual é a variação do nível de cada um dos reservatórios e como o sistema, e aqui no caso do exemplo aqui, o sistema Paraopeba, ele está comportando diariamente. Isso é um gráfico atual, vocês veem, até o dia 17/11. Por favor, retorna. As variações do volume de barragem, isso também é um gráfico consolidado para a bacia do Paraopeba, mas eu tenho essa variação de cada um dos sistemas de produção. Por favor, clica aqui. As vazões captadas, ou seja, como está a minha operação, e vocês podem estar percebendo aqui as opções que a Copasa tem de captação e como ela escolhe qual captação que ela vai estar operando mais, retirando mais ou retirando menos. Por favor. Os índices pluviométricos. O controle dos índices, que são comparados com as médias mensais e com as médias anuais. Por favor. Tudo isso para realizar um balanço hídrico diário de como é que está a questão da gestão desses recursos hídricos operados pela empresa. Esse balanço hídrico, por favor, clica aqui. Ele possibilita a realização de projeções e a definição da priorização de onde eu vou retirar água. Esse balanço hídrico ele tem um foco especial nos reservatórios,
não é? Onde a gente define, olha, eu tenho um risco maior de estar retirando mais água desse reservatório do que daquele outro. Esse reservatório ele vai me indicar um risco maior de atingir um nível operacional em quanto tempo, e isso ele é realizado, e essa projeção ela acontece também diariamente. O operador daquele sistema, ele consegue ter essa visão dos reservatórios. Esse balanço hídrico, de uma maneira simplificada, né, nós temos aqui o reservatório de água, né, onde nós temos a entrada de água, ou seja, aquelas vazões afluentes daquele reservatório. Tá certo? E nós temos vazões de saída, que seria a evaporação, a evapotranspiração, tá certo? A infiltração, tá? A vazão que a Copasa retira daquele reservatório e a vazão que ela tem que manter no rio ajusante. Desses dados, para vocês entenderem por que a gente chama simplificado, nós, no dia a dia de operação, não temos separadamente a medição de todos esses parâmetros, mas nós temos 2 parâmetros diariamente. Eu falo diário, mas esses medidores eles são online, a gente consegue fazer uma leitura do momento, de cada um desses sistemas. E eu sei qual é a vazão que eu estou captando. E o outro valor que eu tenho é a variação do nível d'água. Então, simplificadamente, eu considero uma vazão que nós chamamos de vazão saldo, que na realidade pode ser um déficit ou um saldo, né? Um saldo negativo ou um saldo negativo, positivo ou negativo daquele reservatório, conhecendo a vazão captada e os volumes iniciais e finais do meu reservatório naquele dia de monitoramento. Volta aqui, por favor. Com isso, eu, a partir de um volume atual e de um cenário projetado que a operação estabelece, eu consigo estabelecer critérios que poderão estabelecer a priorização da vazão que eu vou estar operando em cada um daqueles sistemas de abastecimento. Obviamente que nessa decisão, ela tem sim um parâmetro muito importante, que são esses dados, que são influenciados pela questão de vazão de chegada, chuva, né? E a questão do clima, de modo geral, e da bacia, mas também entram situações como consumo de energia e qualidade da água, que está diretamente relacionado ao custo de produto químico utilizado em cada um desses sistemas de produção. Dessa forma, nesses períodos aí de estiagem, foram estabelecidas diversas estratégias. E entre essas estratégias que a gente vai estar colocando, que foi aquela questão de redução de vazão de alguns reservatórios, mas também a grande questão, que foi a obra que pôde permitir essa segurança hídrica maior do sistema de abastecimento, que foi a inauguração, então, em 2015, do sistema Paraopeba. Isso aqui é o rio Paraopeba, esse daqui é o reservatório do Rio Manso. Não é? A opção do rio Paraopeba, em 2015, ela foi a opção para a garantia de segurança hídrica, foi aquela que nós conseguiríamos construir no menor prazo possível e com uma facilidade muito grande, porque ela poderia preservar o reservatório do Manso e os outros reservatórios da bacia do Paraopeba, que são Serra Azul e Vargem das Flores,
e transferir essa água captada no rio Paraopeba diretamente para a ETA do Manso. A operação desse sistema hoje, ela é feita parte pelo Paraopeba e parte pelo Manso. A estação de tratamento hoje do Manso, ela pode receber água dos dois sistemas, ou água separadamente ou misturada. Dessa forma, então, você estabelece a estratégia operar captação do Paraopeba, operar reservatórios do Paraopeba, já estou terminando, Isabel, ou operar o sistema Rio das Velhas com aumento de produção e transferir parte da água do Rio das Velhas para abastecer regiões que também podem ser abastecidas pelo Paraopeba ou pelo Rio das Velhas. Então, é uma gama de flexibilidade operacional, de opções operacionais, de forma a garantir o abastecimento público pleno. Esse gráfico aqui, eu achei interessante para mostrar para vocês que era a situação do sistema Paraopeba, que engloba todos aqueles reservatórios no ano de 2014, que tinha um valor armazenado aqui de 99 milhões de metros cúbicos. Essa era a situação que nós estávamos no ano de 2015. Né? Chegamos com o reservatório do Serra Azul com cerca de 5% de armazenamento. E hoje, no ano de 2016, nós temos uma condição de disponibilidade de produção, tá certo? Dessa maneira, não é? Isso daqui é só para esse azul escuro aqui é o volume armazenado no Manso. E nós só conseguimos aumentar essa produção aqui, esse armazenamento aqui no Manso, em função da captação do Paraopeba, porque 68 milhões de metros cúbicos que foram armazenados no reservatório, eles foram distribuídos a partir do Paraopeba. Ou seja, ao invés de ter tirado esses 68 milhões, que nós atingiríamos o nível no sistema Paraopeba, no sistema Rio Manso, dessa maneira aqui, isso com a ajuda da pluviometria, nós conseguir essa reservação em função da nova captação. Para finalizar, então, eu só mostrando para vocês, só rapidamente aqui, como foi reduzida a vazão de Vargem das Flores e Serra Azul, tá certo? E o Manso, tá? Para a gente poder estar atingindo valores como esse, que são as situações do sistema de produção da metropolitana, no dia de hoje, aliás, no dia de ontem, né, dia 17/11, no sistema Paraopeba. Ou seja, nós estamos com o sistema ao todo com 52% de armazenamento, 72% no Rio Manso, 33% em Vargem das Flores. Vocês reparem que nós não conseguimos recuperar a situação plena, mas ficamos numa situação bem melhor do que a situação de 2014. E no sistema Serra Azul, 27%, e nós chegamos a esses níveis nos anos anteriores. Obrigado, meu tempo já ultrapassou. Fico aí à disposição para alguma pergunta.